Agora é oficial, o São Paulo desistiu da permanência de Caio Paulista, ele está livre para fechar com o Palmeiras e no vídeo de hoje do canal do Nicola você sabe todos os bastidores dessa história. Preciso te atualizar também sobre o Corinthians que busca clubes interessados em Matias Rojas. Informação importante a respeito do Botafogo que pode perder o Nilton Santos. Falo também sobre o Santos bem perto de um lateral do Palmeiras e outro do Red Bull Bragantino. Tem o Cruzeiro encaminhando o retorno de um jogador que é ídolo da torcida, o Flamengo anunciando De La Cruz e prometendo mais reforços, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, aperta o botão vermelho de inscreva-se e ative todas as notificações. Também não esquece de deixar like para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Combinado? Bora começar esse vídeo falando sobre o Vasco da Gama, que estuda fazer sua pré-temporada de olho em 2024 fora do país. Mas não pense em Estados Unidos ou algo do tipo. As negociações no momento que envolvem a comissão técnica e a diretoria têm como alternativas países na América do Sul, um deles o Uruguai. O Vasco pode realizar sua pré-temporada em Punta del Este. Bora falar agora sobre o Flamengo, que usou um dos seus patrocinadores para divulgar a chegada de De La Cruz. Meio atacante uruguaio que pertencia ao River Plate, comprado por 18 milhões de euros. De La Cruz soltou suas primeiras palavras como jogador do Fla, vestiu a camisa, posou para fotos, inclusive ao lado da esposa e dos filhos pequenos, todo mundo de rubro-negro. E em determinado momento, o De La Cruz segurava um papel que dizia: o ano ainda não acabou e tem muitas novidades. Quero explicar para vocês do que se trata essa história. O Flamengo ainda pretende, até o Réveillon, anunciar pelo menos mais um ou dois reforços. O mais próximo deles é o Léo Ortiz. Existe um acordo de palavra entre o Flamengo e o Léo Ortiz. As partes tentam convencer o Red Bull Bragantino a bater o martelo o mais rápido possível. Matias Vinha, lateral esquerdo do uruguaio, também deu a palavra ao Flamengo. Já um acordo verbal em relação ao salário, tempo de contrato, luvas, faltam os últimos detalhes do repasse de 10 milhões de euros fixos, mais 1 milhão de euros em bônus. Se tem mais dois chegando, além do De La Cruz, dá para dizer que Luiz Henrique de fato está muito distante. O atacante que pertence ao Betis, revelado na base do Flu, deixou bem claro que prefere jogar no Fluminense do que voltar ao Brasil para atuar num rival. Ah, só mais uma? O Arrascaeta usou suas redes sociais para festejar a chegada do De La Cruz, parceiros de seleção uruguaia. O Arrasca se referiu ao De La Cruz, numa foto em que os dois estão abraçados, como chegou a magia. Quero falar agora sobre Lucas Romero, velho sonho do torcedor do Cruzeiro, passagem muito marcante pelo clube. E existe uma possibilidade grande de esse negócio avançar para que o Romero se torne reforço em 2024. O primeiro a contar sobre o tema foi César Luiz Merlo, jornalista argentino que trabalha com as coisas do mercado do futebol. E ele lembrou ou afirmou que o Lucas Romero atuou no León com o Nicolás Larcamón, novo técnico argentino do Cruzeiro. E diante dessa proximidade, a coisa deve avançar. O Lucas Romero havia sido comprado pelo León por 4 milhões de reais em janeiro do ano passado, conseguiu ajudar o time a ser campeão da Conca Champions, uma espécie de Libertadores para times da América do Norte e América Central, e apesar de ter contrato longo, deve ser comprado. Temporada atual do Romero de 17 jogos como titular e 3 como reserva no futebol mexicano. Só antes de mudar de assunto, contar que o Cruzeiro também está de olho em Praxedes, meio atacante que pertence ao Red Bull Bragantino e atuou de forma emprestado ou de forma temporária no Vasco em 2023. O Vasco tenta a permanência, mas já foi avisado que o Red Bull Bragantino só topa negócio em definitivo. Hora de falar sobre o Santos, mais perto de dois laterais. O esquerdo é Jorge, o direito é Aderlan. Quero começar falando sobre o Jorge. Jogador que já passou pelo Santos, foi na temporada de 2019, sob o comando de Jorge Sampaoli. O Jorge chegou a ser eleito o melhor lateral esquerdo do campeonato, jogou muita bola. O problema é que a partir dali ele não conseguiu reeditar seu bom futebol. Foi assim na temporada de 2023, o Palmeiras decidiu emprestá-lo para o Flu. Ele jogou apenas 4 partidas, se machucou e está voltando da contusão no joelho somente agora. O que se sabe é que Palmeiras e Santos avançaram para um empréstimo de uma temporada. Santos arca com metade dos salários, o Palmeiras vai arcar com a outra metade, mais um jogador de Eduardo Duran a deixar o Palmeiras. Nesses movimentos de Eduardo Duran de chegada e saída de atletas do Palmeiras, muitas movimentações por lá.
Só para arrematar ainda sobre o Jorge, 31 partidas desde que foi contratado pelo Palmeiras. Contei outro dia para vocês que entre salários, direitos de imagem e luvas, os vencimentos do Jorge chegam a R$ 1 milhão por mês. O Santos vai arcar com mais ou menos 300 mil, que equivale a metade do salário. Os outros 300 mil ficam por conta do Palmeiras, que segue bancando os direitos, ou melhor, as luvas, que é aquele prêmio pela assinatura do contrato. Falei sobre o Jorge, quero contar sobre o lateral direito perto do Santos, Aderlan. Vai para o seu último ano de vínculo com o Red Bull Bragantino, perdeu muito espaço nos últimos meses, para ser mais preciso. O Santos pediu a contratação do atleta e avançou. Gosto dos dois nomes, apesar de o Jorge viver fase horrorosa. Bora de notícia exclusiva, quero contar para vocês que o Botafogo corre o risco de perder a concessão do Nilton Santos. A história é a seguinte, na última quarta-feira o Botafogo pediu uma recuperação extrajudicial do clube e também da Companhia Botafogo S.A. Essa empresa, a última que eu citei, a Companhia Botafogo S.A., é a que ganhou ali a concessão do Nilton Santos. E é essa empresa que aluga, por exemplo, o estádio para shows, o estacionamento, as lojas e também para os jogos do Botafogo. O que acontece? Quando uma empresa pede recuperação extrajudicial ou judicial e essa empresa tem concessões a seu favor, o governo pode retomar essas concessões para criar uma nova licitação. E já a gente trabalhando para que o Ministério Público faça essa ação pedindo para que o governo do Rio de Janeiro suspenda, cancele essa concessão e a Companhia Botafogo S.A., que pediu a recuperação, não tenha mais o direito de explorar o estádio. Se isso acontecer, o Botafogo deixa de ter o Nilton Santos como seu aliado, estádio que, embora não garanta tanta receita assim, se tornou a casa do Botafogo nos últimos tempos. Também nem sei se o Textor ficaria muito chateado com essa história, afinal de contas o Textor também já reclamou da pista de atletismo, da distância entre o torcedor e o time de futebol dentro de campo, enfim, uma grande confusão, mas é mais um problema em que o Botafogo se meteu por conta das dificuldades financeiras. Bora mudar de assunto e falar sobre o Corinthians, que pretende a todo custo negociar Matias Rojas. Todo mundo vem batendo na tecla nos últimos dias de que o Fausto Vera não faz parte dos planos. O volante argentino não está nos planos, assim como o meio atacante paraguaio, com o detalhe de que o Rojas custa mais caro do que o Fausto Vera. Ele assinou na metade do ano depois de sair do Racing, chegou livre, mas para contratá-lo, o Timão precisou oferecer entre salários, direitos de imagem e luvas, algo na casa de R$ 1 milhão por mês. Pacote extremamente salgado que tem complicado essa missão do Corinthians de encontrar interessados no paraguaio, jogador de 28 anos de idade. Muitas lesões e pouca bola. Desde que ele estreou em 15 de julho, Matias Rojas esteve em campo em 20 partidas, nenhum gol e 2 assistências. O curioso é que se ele jogou 20 vezes, o Corinthians se apresentou nesse período 34 vezes. Dá para dizer que o Matias Rojas ficou de fora de quase metade dos jogos por causa de lesões e também por opção técnica. 11 jogos como titular, 9 como reserva, Augusto Melo, Rubão e até Mano Menezes. Todo mundo que vai comandar o Corinthians em 2024 não morre de amores pelo paraguaio. Vou te dizer mais, se pintar a proposta de clube interessado em pegar o jogador por empréstimo, pagando metade dos salários, o negócio deve sair. Bora com a principal notícia do domingo, 24 de dezembro, véspera do Natal. São Paulo desistiu da permanência de Caio Paulista. Lateral esquerdo, que tinha um acordo verbal para permanecer em definitivo no São Paulo, não ficará. Ouvi 2 expressões de um dirigente importante do São Paulo nesse domingo. A primeira, já era. A segunda, esquece. Ele não fica. O São Paulo cancelou todas as tratativas com o Fluminense e com o Eduardo Duran. O Fluminense é dono dos direitos econômicos e o Eduardo Duran é o representante do Caio Paulista. São Paulo decidiu tomar essa posição depois que teve a confirmação de que o Palmeiras negocia com o Caio Paulista. São Paulo se sentiu muito incomodado com a, entre aspas, traição. Foi dessa maneira que o São Paulo descreveu o movimento feito pelo Caio Paulista e dessa maneira descartou de vez a permanência do atleta. O São Paulo tinha um acordo verbal para pagamento de 3,5 milhões de euros parcelados. Embora no contrato o São Paulo tivesse a prioridade, mas a prioridade se daria apenas se o São Paulo fizesse a compra em definitivo e à vista dos 3,5 milhões de euros até 15 de dezembro. O São Paulo não fez esse pagamento, perdeu a prioridade, o Palmeiras apareceu com uma oferta maior e está levando o jogador. Importante contar que o Palmeiras decidiu comprar o Caio Paulista por 2 motivos. Primeiro deles porque o Abel entende que o Caio pode ser um bom acréscimo atuando como ponta esquerda.
sua posição de origem antes de chegar ao São Paulo. Depois, porque o Verdão quer dar o troco no São Paulo por causa do Bobadilha, volante que quase fechou com o Palmeiras. Ele tinha um acordo encaminhado com o São Paulo, o Palmeiras tentou um chapéu, o São Paulo precisou melhorar as condições para ficar com o atleta em definitivo paraguaio contratado para 2024. Só para arrematar, Caio Paulista usou suas redes sociais nos últimos minutos para postar o seguinte, abre aspas, aonde quer que eu vá, nossa mente é nosso lar, fecha aspas. E você, como entende essa posição do Caio Paulista? Tudo do jogo, normal? Foi chapéu, Palmeiras foi mal, foi bem, o São Paulo é quem mandou mal? Usa o espaço para comentário, só uma curiosidade. O torcedor do São Paulo ficou bravo com o Caio Paulista e o torcedor do Palmeiras está longe de ficar muito animado com essa contratação. Feliz Natal, boa festa para vocês, que vocês possam curtir e desfrutar muito esse momento. Lembrando que o aniversariante é ele, Papai do Céu. Um abraço, beijo, a gente se vê.